Olá pessoal, vou falar para você sobre um pouquinho de concordância verbal. Concordância verbal, regra geral, é o verbo concordando com o sujeito. Então, por exemplo, se eu tenho o menino, que é o sujeito, o menino chegou, não posso falar o menino chegaram, né? O verbo aí concorda com o sujeito. Os meninos chegaram, verbo concordando com o sujeito. O menino e a menina chegaram à escola. Então, isso é concordância verbal. Dentro da regra geral, é o verbo concordando com o sujeito. Muito bem. Só que dentro de concordância verbal, o que mais aparece em concursos são as regras de exceção, os casos mais diferenciados, né? E eu vou falar um que aparece muito e é muito cobrado em prova, porque no dia a dia as pessoas erram. Então eles colocam dentro do concurso, certo? É o caso da oração sem sujeito. Mas primeiramente, eu preciso saber o que é isso, né? O que é uma oração sem sujeito? Quando que a oração é sem sujeito? Muito bem. A oração, pessoal, ela é sem sujeito quando nós temos, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer. Havia 2 alunos na sala, certo? Posso trocar pelo verbo existir. Existiam 2 alunos na sala. Se eu conseguir essa troca do verbo haver pelo verbo existir, então nós temos aí uma oração sem sujeito. Pode ser também com a ideia do verbo ocorrer. Houve um acidente na rua. Ocorreu um acidente na rua. Então, se eu consigo fazer essas trocas pelo verbo existir, pelo verbo ocorrer, né, trocando, tirando o verbo haver por um desses verbos e dá certo, dá sentido, então nós temos aí oração sem sujeito. Um caso, né, de oração sem sujeito. E nesse caso que eu mencionei, do verbo haver, dentro de concordância, o verbo vai trabalhar sempre no singular. Então, olha só, houve 2 acidentes na rua. Eu não posso falar que houveram. O verbo haver, quando oração sem sujeito, ele vai trabalhar sempre no singular. Havia 2 alunos na sala de aula. Eu não posso falar que haviam 2 alunos, certo? Por que isso, né? Porque, na verdade, nós temos aí oração sem sujeito, então não tem sujeito. O que seria, por exemplo, 2 alunos? Havia 2 alunos na sala de aula. 2 alunos é o nosso objeto direto. O verbo haver é um verbo transitivo direto, portanto, 2 alunos não é o sujeito, certo? Ocorrem casos também que, às vezes, o examinador, né, em determinado exercício, ele inverte, ele coloca assim, ó, 2 alunos havia na sala de aula. Esse é o correto. Então, quando você coloca o objeto direto no início, 2 alunos, você tem a impressão de que 2 alunos é o sujeito. Ele não é o sujeito. Por isso que o verbo continua no singular. Se você troca ele de posição, colocando ele no início, ele continua sendo objeto direto, tá? Outro caso também de oração sem sujeito é o verbo fazer, quando fala do tempo passado, o tempo decorrido, tá? Ele também vai trabalhar sempre no singular. Então, faz 1 ano que eu trabalho nesta empresa. Faz 10 anos. Eu não posso falar que fazem 10 anos. Tem muita gente que fala, né? Ó, fazem 10 anos que eu trabalho aqui. Não é fazem. Faz 10 anos. Oração sem sujeito, o verbo vai trabalhar sempre no singular. Outro caso também da oração sem sujeito é o verbo fazer, falando do tempo climático, tá? Então, fez verões incríveis. Não posso escrever ou falar fizeram. Dentro da norma culta, não é aceito. Isso aí aparece muito, mas muito mesmo em concurso, tá? E os verbos que representam os fenômenos da natureza. Amanhecer, trovejar, relampejar. Então, choveu muito ontem. Qual é o sujeito? Não tem. É uma oração sem sujeito. E, de novo, o verbo vai trabalhar sempre no singular. Se você entendeu isso daí, né, vai assistindo o vídeo devagar, né? Vá pausando, repita. Depois você vai fazer isso daqui para você gravar, tá? Ó, oração sem sujeito. Quais são os verbos? Haver, fazer, fazer, amanhecer. Haver, fazer, fazer, amanhecer. Haver no sentido de existir. Primeiro, fazer quando for tempo decorrido. Segundo, fazer quando for tempo climático. Amanhecer, representando os fenômenos da natureza, todos eles. Cuidado também com um detalhe, tá? Os verbos,
que representam os fenômenos da natureza não podem trabalhar de forma figurada, no sentido conotativo. Quando é figurado, nós falamos conotativo. Quando é o sentido real, a gente fala no sentido próprio, né? É o sentido denotativo. Então, se nós falarmos assim, olha, choveu ou choveram papéis picados no campo? Choveram papéis picados no campo. Por quê? Porque aí tem sujeito, uma linguagem figurada. O sujeito é papéis picados. Como papéis, que é um núcleo, está no plural, o verbo tem que ficar no plural, concordando com o sujeito, porque isso é concordância verbal, tá? Então, quando nós falamos assim, o verbo amanhecer, para representar todos os outros verbos, tem que aparecer no sentido próprio, no sentido real, no sentido denotativo. Tudo certo? Se você gostou desse vídeo aí, passa para algum amigo seu, passa para os seus parentes, ajuda a divulgar o nosso canal, tá? Forte abraço e até a nossa próxima aula aí.